Seja bem-vindo para meditar junto comigo na Bíblia Sagrada. Nós vamos aqui fazer comentários, nós vamos meditar mais profundamente no que o Espírito Santo vai falar conosco. Não é meu conhecimento, mas sim a palavra do próprio Deus. Então, eu quero convidar você a estar meditando junto comigo aqui na Bíblia do Bispo Macedo. Tem os comentários, nós vamos ler os comentários também, mas de uma forma diferente, não é de Gênesis a Apocalipse tão somente, mas em ordem cronológica. O que isso quer dizer? Que nós vamos ler os 66 livros da Bíblia na ordem que os fatos foram acontecendo, né? Você tem a Bíblia toda, por exemplo, a Bíblia não está organizada em ordem cronológica. Ela foi posta ali daquela forma, mas quando nós lemos, nós precisamos então ver, historicamente falando, o período em que cada parte aconteceu. Então, nós vamos ler dessa forma, em ordem cronológica. E aí vai ser bem diferente, vai ser muito bom, e eu quero convidar você a ler junto comigo a Bíblia. Sabe por quê? Eu já vi, por exemplo, muitas pessoas lerem livros de filósofos, livros importantes para a sociedade. Nenhum deles eu vi mudar a vida da pessoa, mas já vi muitas pessoas que pegaram a Bíblia, começaram a meditar na Bíblia e tiveram sua vida transformada. Então, se você quer ter a sua vida transformada, como a de muitas pessoas tiveram, eu convido você a meditar na palavra de Deus junto comigo. Eu estou usando a Bíblia ACF, que é a Bíblia do Bispo Macedo, com os seus comentários. Nós vamos, nessa leitura, vamos parar, meditar nos comentários do Bispo. Eu vou aqui falar com você e eu quero ajudar você a ler a Bíblia. Não estou lendo apenas para você, mas também para mim. Eu tenho certeza que hoje nós começamos essa meditação na palavra de Deus de uma forma, nós vamos terminar em Apocalipse de uma forma completamente transformada. Ao longo desse período que vamos ler a Bíblia, vai ser transformador. Todos os dias um versículo, todos os dias um capítulo, ou um capítulo e outro capítulo, enfim, o que seja, mas nós vamos meditar com calma, com paciência. O período que isso vai durar, eu já não sei, com certeza um pouquinho mais de um ano. Nós vamos meditar com muita calma, também não tem pressa. Você já leu a Bíblia toda? Se você não leu, então vamos ler comigo? E sempre antes de nós começarmos a ler a Bíblia, a palavra de Deus, nós procuramos fazer uma oração apresentando a Deus a nossa meditação, porque nada melhor que convidarmos o próprio Espírito Santo a estar conosco nesse projeto que nós estamos empenhando. Agora, não desista, vamos perseverar. Ainda que você perca um dia, você não pôde meditar naquele dia, medite no dia seguinte. Você vai de autocarro, por exemplo, põe lá os fones de ouvido, vai ouvindo. Você está no carro, vai ouvindo a palavra de Deus. Você está em viagem, ou está no seu escritório, ou você está fazendo sua comida, enfim, tire um momento para você ler. O ideal seria que você parasse tudo mesmo e procurasse um lugar calmo para você poder meditar junto comigo. Isso seria o ideal. Mas se não pode, sua vida é muito corrida, às vezes você não tem tempo nem de pegar a Bíblia para ler. Então, aqui está uma oportunidade de você ouvir a Bíblia, alguém falando e conversando com você, como nós vamos fazer, tá bom? Convide mais pessoas para estar junto conosco aqui nessa meditação. Vamos espalhar essas boas novas do Evangelho. Eu tenho plena certeza que Deus vai abençoar muito esse trabalho. Eu não faço para ter glória, não sou pessoas que trabalham com esse tipo de mídia, apenas é um projeto que o Espírito Santo plantou dentro do meu coração e que eu quero ajudar você a ler a Bíblia junto comigo. Vamos lá? Hoje Gênesis 1, vamos pedir a direção antes de tudo a Deus e apresentar esse projeto a Ele. Senhor, eu te agradeço porque mais uma vez o Senhor nos dá a Tua palavra para meditarmos. Está escrito que o Senhor não revelou a Tua palavra aos mestres, aos sábios entendidos, mas o Senhor revelou ela aos pequeninos. E se o Senhor vê graça em mim, nos dá a direção, orientação. Meu Deus, fala comigo, fala com essa pessoa
que está decidida a ler toda a Bíblia junto comigo, que nós, meu Deus, venhamos crescer em sabedoria espiritual, em fé, e venhamos alicerçar nossa vida na Tua Palavra e sobre a rocha. Abençoa esse projeto do início ao fim, que o Senhor esteja através dele guiando os nossos passos. Por isso eu apresento a Ti a vida dessa pessoa e também a minha, para que o Senhor, através de nós, venha ganhar tantas outras almas, que a vida dela seja transformada. Abre o nosso entendimento. Amém. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. O comentário, o bispo começa, né? Criou o Senhor, Deus, os céus e a terra. Antes de criar a terra e as demais obras, o soberano Deus estabeleceu os céus. Esse princípio daria sentido a toda a criação, pois tudo se desenvolveria e estaria sujeito às leis celestiais estabelecidas por ele. Seria impossível existir paz e harmonia no planeta sem o controle e a interferência do reino celestial. Isso mostra que se o ser humano concentrar sua busca no âmbito material e desprezar o espiritual, estará fadado à ruína. Quando nos voltamos para o Criador, o céu é estabelecido no nosso ser por intermédio do Espírito Santo. Assim, passamos a viver na terra a vida abundante que ele prometeu. Lá em João 10:10, né, o apóstolo, Jesus disse essas palavras: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então a gente vê que no princípio Deus criou os céus e a terra, quer dizer, criou tudo. E hoje ele dá forma através do Espírito Santo em nós, ele quer dar forma à nossa vida, né? Ele quer trabalhar também na sua vida. O versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O comentário diz: a terra era sem forma e vazia. Sabemos que o soberano Deus é perfeito e criou com excelência tanto os céus quanto a terra e tudo o mais. Então, como entender que a terra era sem forma e vazia? Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que isso aconteceu quando Lúcifer, que era o principal anjo de Deus, como está lá em Ezequiel 28:11 ao 19, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, zafira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se fizeram os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encher o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado no monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te tornei em cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais subsistirá. Voltando ao comentário do bispo, diz: comandou uma rebelião no céu e arrastou consigo a terça parte dos anjos. Por conta disso, o Altíssimo foi obrigado a expulsá-lo, bem como os seguidores dele. O céu continua a ser como antes, perfeito. A terra, no entanto, sofreu com a presença dos anjos rebeldes, tornando-se justamente o que está descrito neste versículo.
Existem outros planetas que estão como a Terra estava um dia, sem forma e vazio. Quer dizer, não havia civilização. Aí você diz, mas e os dinossauros? Bom, não vou entrar nesse detalhe, mas eles existiram sim. Tanto é prova de que eles existiram, é que existem os fósseis deles, existe os esqueletos deles, existe informações em cavernas de desenhos, enfim. Eu acredito que eles existiram. E acredito que a queda do diabo influenciou na destruição desses animais. Mas Deus tinha um plano para a terra. E agora o plano de Deus começa a se desenvolver na criação do ser humano. Agora, importante, eu gosto desse versículo aqui de Ezequiel 28, por quê? Por que eu gosto dele? Porque ele cria em mim um temor. Se Satanás, Lúcifer, anjo cheio de luz, um dia esteve na presença de Deus, ele era um anjo com muita autoridade, ele perdeu isso tudo, ele se corrompeu. Imagine eu que não estou na presença de Deus como ele estava, Estou aqui nesse mundo carnal, nesse mundo corrompido. Imagine quanto mais eu tenho que vigiar para não cair também. Então, vamos cuidar. Agora a parte B do comentário. O Espírito de Deus se movia. Ele é o Espírito da criação, que esteve presente no início de tudo e estará presente e atuante até o fim. Em meio ao caos e às trevas, o Senhor se movia sobre as águas. É exatamente isso que ele faz na vida daqueles que estão mergulhados nas trevas da dor, da depressão, da tristeza, da angústia e de todo tipo de sofrimento. Contudo, para que o Espírito de Deus repouse sobre a vida de uma pessoa e a transforme por completo, ela precisa manifestar a fé obediente em sua palavra. Então, nós vemos isso depois lá no Evangelho de João, no capítulo 1, que Deus, ele é Espírito, mas ele se fez carne. A palavra, o verbo, ela se fez carne. A palavra que nós vamos ver agora, agindo, Haja luz e houve luz. Então, quer dizer, nós vamos ver agora o Espírito da criação em Jesus Cristo. Ele se torna carne para morrer por nós. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Vamos lá? No 3, e disse Deus, haja luz e houve luz. O comentário diz, haja luz. Essa foi a primeira ação de Deus em relação ao caos em que se encontrava a terra. Criar a luz pela sua palavra foi uma resposta rápida ao domínio das trevas. Nenhuma obra dele, por mais bela que fosse, poderia ser contemplada na escuridão. A luz não é apenas importante, é fundamental para a existência da vida. Ela é o próprio Deus. Em 1 João 1,5, ele diz, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Seguindo para o 4, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Então, essa primeira informação é até importante. Por quê? A separação da luz das trevas. As duas não andam juntas. Assim também, a pessoa que decide entregar a vida ao Senhor Jesus, ela está saindo das trevas para a luz, porque ela vai andar com a luz. Então, não tem como ela ser luz e fazer coisas que as trevas fazem. Então ela muda o comportamento, muda a vida, muda atitudes, pensamentos, sentimentos, ela muda por completo. Mas isso não é forçado, é natural. Nós chamamos isso de novo nascimento. A pessoa nasce de novo. Então ela tem agora o ADN do Pai, o ADN da luz, o ADN de Deus, ou DNA no Brasil. Vamos lá. E ele diz assim, no 6, e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céu, e foi à tarde a manhã, o dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus, produza a terra a erva verde,
erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Veja que já houve luz sem a necessidade do sol, porque o próprio Deus é luz. Deu para entender? Ele diz no 17, e Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. O comentário do 14 ao 18, haja luminares. Ao criar os céus e a terra, o Senhor Deus estabeleceu os luzeiros com funções específicas para manter a disciplina da criação, isto é, o sol e a lua para fazer divisão do dia e da noite, distinguir as estações e regular os dias e os anos, tudo em perfeita harmonia e obediência às leis firmadas pela palavra do Criador. Salmo 136, do 7 ao 9, aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade dura para sempre, o sol para governar o dia, porque a sua benignidade dura para sempre, a lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade dura para sempre, o que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade dura para sempre. Seguindo para o 19, e foi a tarde e a manhã, o dia quarto, e disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus, produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, conforme Deus foi criando, ele viu que tudo era bom. Então, tudo que Deus cria, né? Tudo que Deus toca, tudo que Deus faz é bom. Por isso que quando uma pessoa, né, já sofreu muito, ela já teve mergulhada nas trevas, e Deus toca na vida daquela pessoa, então a vida daquela pessoa se enche de luz. Ela deixa de ser aquela vida amarga, vazia, triste, depressiva, e ela se torna uma pessoa feliz, contente, alegre, cheia de amor pelo seu próximo, porque foi Deus quem tocou nela, então transformou. Então tudo que Deus faz é bom. Quando você se entrega para Ele e vive, de fato, os propósitos, os planos e os projetos de Deus na sua vida. Aí no 27, e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, aqui apenas um detalhe, Deus não havia criado a mulher ainda. Nós vamos ver isso nos próximos capítulos, mas aqui ele está falando que criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Ambos levamos a imagem de Deus. Não significa dizer que, por exemplo, os dois são exatamente iguais. Não é isso. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Digamos que há uma família e essa família, o homem e a mulher, tem uma filha. E a filha, eles dizem assim, olha, a sua filha,
é a cara exata do Pai. Não significa que ela seja homem, mas é porque ela tem os traços do Pai. Ela carrega a imagem do Pai. Então, assim, somos nós. Quando o ser humano perde a imagem de Deus, ele então adquire a imagem e semelhança do mal, do diabo. Então, a vida da pessoa fica deformada. É uma vida destruída. E as escolhas que a pessoa faz nessa situação é sempre para pior. Mas quando a pessoa nasce de novo, então ela tem uma vida transformada. Ela se torna a imagem e semelhança de Deus, que é aqui. Quando Deus criou Adão e Eva, eles tinham a imagem e semelhança de Deus. O pecado tirou isso deles, mas o Senhor Jesus trouxe de volta essa esperança. O comentário diz assim: façamos o homem à nossa imagem. O Senhor fala no plural. Com isso entendemos que ele faz referência à sua triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas distintas, porém um só Deus. De igual modo, o ser humano, formado por ele, tem corpo, alma e espírito. Assim, homem e mulher foram criados à sua imagem e semelhança, isto é, com seu caráter, com a sua natureza espiritual, que permitiam a eles se comunicarem com o Altíssimo e adorá-lo, em total submissão à sua palavra. Na queda do homem, essa semelhança foi perdida e só pode ser restaurada por meio do novo nascimento. O Espírito Santo é o responsável por essa restauração da imagem do Criador em nós. Então, no livro de Colossenses, capítulo 3, 9, diz assim: não mintais uns aos outros, pois quem já vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Deus quer, na verdade, que você carregue a imagem dele, não a imagem desse mundo, né, perdido. No 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. O comentário diz: dominai. Ao criar o homem, o Altíssimo concedeu a ele autoridade e domínio sobre a terra e sobre tudo o que nela havia. O homem havia se tornado o representante do próprio Criador, e toda a criação obedeceria o seu comando. Tudo estava sob os pés dele, inclusive as forças do mal. Por isso que você vê o diabo agora investindo pesado contra Eva e posteriormente Adão, para que eles viessem desobedecer a Deus. Então, quando houve a desobediência, Adão entregou essa autoridade para o diabo. Por isso que entrou a morte, entrou o pecado, entrou essa vida que nós temos hoje de dificuldade. No 29, disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente ser-vos-á para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã, o dia sexto. Que maravilha, né? A criação. Nós podemos ver que o plano de Deus inicial não era vivermos essa vida que vivemos hoje. Ver tanta morte, destruição, a degradação humana, né? O ser humano que vem perdendo dia após dia a imagem e semelhança de Deus. Bom, nós estamos aqui para recuperar o que Deus nos deu. Vamos embarcar nessa jornada? E aí, o que você achou? Põe nos comentários o que você está aqui aprendendo, né? Vamos compartilhar uns com os outros o que Deus falou conosco. Talvez Deus não falou algo comigo, mas tocou em você, então escreve aí, dá o seu gosto. Não esquece de você se inscrever no nosso canal para que você possa receber os nossos vídeos, e se você puder, ative o sininho para você sempre receber a notificação de que nós temos um vídeo novo. Todos os dias um vídeo. Vamos seguir nessa meditação da Bíblia em ordem cronológica. Deus abençoe você.